Tarde, tudo bem com vocês? Tia Monique hoje está de volta para a gente continuar a nossa matéria de matemática e finalizar a nossa unidade do primeiro bimestre, viu? Então já pede lá a mamãe para pegar o nosso livro de matemática e abrir aqui, ó, na nossa página 63 para a gente continuar, tá bom? Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho o que nós já vimos aqui na matéria de matemática. Nós já falamos um pouquinho sobre comprido, né? Curto, fino, grosso, alto, baixo. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de capacidade. Nós falamos sobre as medidas de comprimento e hoje nós vamos falar sobre as medidas de capacidade, tá bom? Vamos começar pela parte cheio ou vazio. Vamos observar essas duas figuras? Quando um recipiente está cheio e quando ele está vazio? Nós temos a primeira figura do nosso amiguinho aqui, que está com uma caixa de suco de laranja. E ao lado dela, ele tem vários copos que estão sem nada dentro. Então, nós podemos dizer que a caixa de suco, ela está cheia e os copos estão vazios. Já na outra figura, eu tenho o mesmo amiguinho e as figuras estão um pouco diferentes. Agora, a caixa de suco de laranja, ela está vazia e os copos estão cheios. Muito bem. Os termos cheio e vazio podem ser usados para muitas e diferentes situações. Vamos observar alguma delas. Tia Monique trouxe aqui para vocês um copo. Esse copo está vazio. Eu trouxe também aqui um copo com água e esse copo ele está cheio. Se eu pegar esse líquido e colocar aqui dentro do meu copo, eu mudei a situação. Eu vou ter um copo cheio e aqui ao lado eu vou ter um copo vazio. Muito bem, isso tá muito fácil, dá para todo mundo fazer. Então, vamos continuar no nosso livro. Aqui nós temos a figura do copo vazio. Mais ao lado nós temos uma cesta cheia de frutas e também temos uma garrafa cheia de moedas. Então, quando um recipiente não há nada dentro dele, nós temos ele vazio. Mas quando este recipiente recebe algo dentro dele, nós temos ele cheio. Agora vamos virar o nosso livro. E vamos agora falar um pouquinho sobre os instrumentos de medida de capacidade. Quando nós medimos a capacidade, nós utilizamos a medida chamada de litro. O litro é a medida de referência para as medidas de capacidade. Então, esses objetos aqui eu posso utilizar como medida de capacidade. Como, por exemplo, o meu copo, a caneca, uma jarra, uma garrafa de água, aquele galão de água que compramos no mercado e uma garrafa térmica de café. Tia Monique trouxe também aqui para vocês alguns produtos que nós encontramos eles por litro. Tia Monique trouxe aqui uma garrafa de suco de laranja. Aqui, ó, ele mede 1 litro. Aqui dentro tem 1 litro de suco de maracujá. E tia Monique trouxe também aqui, ó, uma caixa de leite. O leite, ele também tem 1 litro. Então, dentro desta caixa de leite, nós podemos, então, ter 1 litro de leite aqui dentro. Tia Monique também trouxe uma jarra, onde nós podemos usar ela como medidora. Tá vendo aqui? Todos esses tracinhos, eles podem ser utilizados como medidas de capacidade. Então, quando eu coloco um líquido aqui dentro, ele vai me dizendo até onde tem de líquido. Como, por exemplo,
Eu tenho um copo medidor. Esse copo aqui geralmente a mamãe tem em casa. Ela usa para fazer bolo, usa para fazer medidas com líquidos. E esse copo, ele também traz a medida. Vamos lá. Eu vou colocar o líquido dele até em cima. Vou usar aquela mesma água. Vou colocar ele aqui dentro. E aí ele vai mostrar para a tia Monique qual é a medida que ele tem. Se eu olhar bem, ele deu para mim um pouquinho acima de 300 ml. Ok? Isso também é uma medida de capacidade. Então, galerinha, nossa aula de hoje é essa, tá bom? Tia Monique vai deixar na descrição da matéria de hoje, da aula de hoje, a nossa tarefinha de aula e de casa com as páginas do livro que a gente precisa fazer, viu? Um grande beijo e até breve, porque amanhã tem muita coisa legal, viu? Beijo, meus amores!